Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus, neste 7º domingo do tempo comum, soa para nós como aqueles marcos miliares que Deus colocou no nosso caminho para o nosso crescimento espiritual. São marcos sobre os quais temos de ultrapassar se quisermos ser considerados filhos do Altíssimo, se quisermos ter parte com Deus na vida eterna. E estes marcos, digo por mim mesmo, não são nada fáceis se nós os procuramos viver como homens terrenos. Por isso que a Palavra de Deus hoje colocou também esta segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Aquele Adão, homem terreno, morreu. O segundo Adão, Cristo, Espírito vivificante, Espírito que dá vida, veio para nos tirar da terra, do que é terrestre, veio para nos levar ao céu, na medida em que nós colaboramos com sua graça e nos desapegamos das coisas deste mundo. Então aqui, nesta belíssima lição de São Paulo, que nós devemos meditar muitas vezes, e digo belíssima porque é um dos mais belos textos do Novo Testamento, esse capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo nos mostra claramente que para estarmos no céu um dia, precisamos já aqui neste mundo viver como celestes e não terrestres. Aqui nós devemos refletir a imagem do Cristo, não do velho Adão. O velho Adão, preocupado com as coisas do mundo, preocupado com coisas que não o ajudaram, perdeu o céu, perdeu a vida eterna, perdeu a graça santificante. Nós sabemos que o Senhor, após a sua ressurreição, ao descer ao limbo dos patriarcas, resgatou Adão e Eva. Mas vejam, quantos milhares de anos Adão e Eva tiveram que esperar para poder entrar no céu, porque se comportaram como homens terrestres, apenas preocupados com as coisas do mundo. E assim também é o homem que vai se desapegando das coisas deste mundo. E esta lição que ouvimos da primeira carta de São Paulo aos Coríntios está intimamente relacionado com estes marcos que o Senhor colocou para que nós avancemos no caminho da perfeição. Digo mais, não é possível, a não ser por graça extrema de Deus, que alguém entre no céu, se não cumprir estes marcos que o Senhor hoje nos apresenta, como Lucas nos apresenta no seu Evangelho. Amai os vossos inimigos, fazer o bem a quem nos odeia, abençoar, bendizer os que nos amaldiçoam, rezar por aqueles que nos caluniam. Se alguém te der uma bofetada, oferece o outro lado para ser esbofeteado. Se alguém te tirar algo, deixa que leve tudo. Se alguém tirar o que é teu, não peças que devolva. Não emprestar esperando devolução. E então a recompensa será grande. Que recompensa grande é esta? A vida eterna. E ainda o Senhor diz: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Esse Pai é tão misericordioso que não deixa de fazer cair a chuva sobre o justo e sobre o injusto. Dizia ao início,
Como é difícil, falo por mim, como é difícil vivermos isso, porque nós ainda somos homens terrestres, apegados às coisas deste mundo. E digo por mim, imagino que aqui entre nós não haja nenhum santo, já na última morada de santidade. Então imagino que seja difícil para todos vivermos isso. E é claro que se nós dependermos apenas das nossas forças, não viveremos isso. Não viveremos. Fazer o bem a quem nos agrada é muito fácil. Jesus diz que até os pecadores fazem isso, até os ímpios fazem isso. Agradam aqueles que lhe agradam. Emprestar, dar para de quem nós gostamos, a quem nós gostamos, é muito fácil. E diz o Senhor: sede misericordiosos, com a medida com que julgardes, sereis julgados. O que é que nós rezamos na oração que o Senhor nos ensinou? Perdoai as nossas dívidas, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, na mesma medida. E então, diz o apóstolo que no dia do juízo haverá um juízo sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia. E obviamente haverá um juízo misericordioso para aquele que viveu de forma misericordiosa. E diz mais ainda Jesus, que não só receberemos a vida eterna, mas com a medida com que medirmos, receberemos. Mas se não julgarmos, se não nos anteciparmos em julgar os outros, mas perdoarmos, então uma boa medida. O Senhor usa essas expressões tão bonitas, uma medida calcada, sacudida, transbordante. Calcada, uma medida que foi enchida além do limite, e ainda pisoteada, bem sacudida para caber mais, e transbordante. Essa é a medida que será dada àqueles que forem misericordiosos. O que significa isso? Esses graus de santidade no céu. E aí vejamos o que nos diz a primeira leitura do livro do profeta Samuel. Fala daquele rei que o povo pediu a Deus. O povo de Deus era governado em várias tribos por juízes. Quando vão morrendo os últimos juízes, o povo pede um rei. E o profeta diz: não peçam um rei, porque o único rei do povo de Deus é o próprio Deus. Não peçam um rei, como que dizendo: peçam e vão ver o que vão receber. E eles receberam um rei, escolhido por Deus, ungido por Deus, Saul. E Saul, embora ungido por Deus, não demorou a mostrar que era um homem terrestre, ou em outra linguagem de São Paulo, um homem carnal, preocupado apenas com as coisas da carne. E então, como rei, para não ser menor que os outros reis de outros povos, extorquiu o seu povo com impostos pesadíssimos. Mandou que os filhos todos do seu povo fossem guerrear para serem mortos. Montou para si harém com mulheres de todas as tribos e de todos os povos. Viveu no luxo e na ostentação, na riqueza, judiando e perseguindo o seu povo. Está aí quando o povo pede soluções que não são as soluções de Deus. E então Deus suscita um novo rei, Davi. Quando Deus manda o profeta ungir Davi, ainda não diz quem é o escolhido. E ele vai a uma casa com muitos filhos, alguns fortes, outros valentes, outros poderosos, outros belos. E Deus vai dizendo ao profeta: não é este, não é este, não é aquele, é outro que não está nessa casa. E o mais jovem
O mais simples, o mais desprezado é o filho escolhido, Davi. E o Senhor o unge e diz por meio do profeta: vou edificar um reino eterno sobre Davi, e este reino se estenderá até o final dos tempos. E então, muitos do povo, sabendo que Davi foi escolhido, apressam-se em depor Saul, em matá-lo, o perseguem. Mas antes disso, Saul persegue Davi. E então acontece este fato que ouvimos hoje, narrado no primeiro livro de Samuel. Todo o acampamento de Saul está junto a 3.000 homens para dar caçada a Davi e matar o futuro rei. E Deus permite que Davi entre no acampamento quando todos estão dormindo. Não é fácil entrar no acampamento com 3.000 homens e mais a guarda pessoal do rei. E Deus permite que Davi entre lá na tenda do rei. E então esse jovem companheiro de Davi, Abissai, diz: está aqui esse maldito, esse teu inimigo. Vou cravá-lo com uma lançada e não vai ser nem preciso repetir o golpe. E o que diz Davi? Não o mates. Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Ou seja, Davi reconhece que, embora Deus tenha dito que Saul já não reina mais legitimamente, ainda permanece nele a unção que ele recebeu. Mesmo este Saul se corrompendo e extorquindo o seu povo, continua sendo um homem ungido de Deus. Esta frase de Davi, esta misericórdia para com o inimigo, nos recorda a misericórdia que Deus tem para conosco. Não somos todos nós, por acaso, pelo batismo, ungidos? Sim, todos nós fomos ungidos para pertencer ao Senhor. E o Senhor, por acaso, nos mata quando o traímos? Por acaso o Senhor nos destrói quando nós não vivemos como Ele quer? Não. O Senhor nos preserva para que nós tenhamos tempo de nos arrepender e mudar de vida. Davi aqui personifica esta misericórdia que ele não tinha obrigação de ter para com Saul, porque Saul passava dia e noite caçando para matar Davi. E no entanto, ele permite que Saul viva para que se converta. Nós vamos ver que até o final da vida Saul não se converte. E tudo aquilo que Saul recebeu de Deus, o reino, o poder, a unção, tudo aquilo foi usado para o mal. Tudo aquilo foi usado para a destruição. É algo para nos recordar também de nossa vida. Todos nós fomos pelo batismo ungidos para sermos homens e mulheres de Deus, não do mundo, não das coisas deste mundo, não para viver como mundanos, mas para viver como filhos e filhas de Deus. Recordemos que Deus, em sua misericórdia, como nos diz o Salmo 102, Deus, em sua misericórdia, afasta de nós as nossas culpas, afasta de nós os nossos crimes, porque se compadece de nós, como um pai amoroso. E afasta de nós, diz o rei Davi, tanto quanto o nascente é longe do poente. Afasta de nós. Mas de quem ele afasta esses crimes? De quem Deus perdoa a iniquidade? Daquele que o teme, daquele que o busca. E por isso é tarefa nossa diária buscar a reconciliação com Deus,
vivermos a sua misericórdia em nossa vida, irmos nos desapegando das coisas deste mundo. Domingo passado repeti, torno a repetir aquilo que de forma muito mais simples e pastoral nos diz o Papa Francisco, que nós tenhamos isso bem claro, que nunca se ouviu nem se viu que atrás de um carro funerário fosse junto um caminhão de mudança. Tenhamos isso bem claro. Notemos quantas vezes, por desgraça, por ignorância, o povo de Deus, que pelo batismo deve pertencer apenas a Deus, repete coisas dos pagãos. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer: eu não levo desaforo para casa? É coisa de pagão, é coisa de mundano. O cristão, pelo contrário, ele leva o desaforo para casa. E lá, bem desaforado, ele reza por aquele que o desaforou. Que diferente, não? Que diferença de vida. O cristão, quando é ofendido, ele não retribui com a ofensa. Quando ele é humilhado, ele não retribui com a humilhação. É que o Senhor quer que passemos de um estágio de crianças para um estágio de adultos. Não são as crianças que são birrentas, que dão o troco, são capazes de morder o coleguinha, são capazes de destruir o coleguinha. Não são assim as crianças? Assim são aqueles que vivem ainda de modo carnal, terreno, estão sempre arquitetando, estão sempre rangendo os dentes, estão sempre espumando de raiva, porque a sua vontade não foi feita, porque o seu modo de ver não foi acatado, porque ninguém lhe vê como a melhor pessoa do mundo, e que deve ser a única ouvida, a única querida, a única amada, a única desejada. São comportamentos de crianças birrentas. E nós vivemos numa época da humanidade em que nunca isto está tão claro. Encontramos até pessoas com 70, 80, 90 anos que se comportam assim como crianças birrentas. Vão ao domingo à missa, rezam o terço, mas não vivem aquilo que se propuseram a viver. Vão à missa chamada de corpo presente, como a missa que é rezada para os defuntos, missa de corpo presente. Vão lá, mas não escutam nada, estão preocupados com outras coisas. Ou então, já começam a ouvir a palavra de Deus, a homilia, o sermão, e dizer: isso é para o fulano, isso é para o Beltrano, não é para mim, a mim não me toca. Toca a todos nós a palavra de Deus, toca a todos nós a pregação, a cada um de nós. Ou toca a cada um de nós e nós nos convertemos, ou então continuaremos do mesmo modo, irascíveis, orgulhosos, prepotentes, julgadores dos atos alheios, e então saberemos como será o nosso juízo. Quero recordar aqui ainda do rei Saul, este rei Saul que se corrompeu e que viveu no luxo, viveu na extorsão de seu povo, viveu no massacre, viveu nos prazeres do harém, viveu na riqueza. Ele simplesmente abandonou Deus, como muitos dos nossos que foram batizados, ele abandonou a Deus. E o que faz Saul quando já não coloca a sua segurança em Deus? Ele vai até uma feiticeira, uma pitonisa, diz a palavra de Deus. Em linguagem moderna, ele vai a uma espírita consultar um morto. Não é assim também o povo de Deus que foi batizado? Nunca procura Deus. E aí quando a coisa aperta, vai no centro espírita, na umbanda, na macumba, na benzedeira. Ele vai lá procurar o que ele não quis procurar. Ele vai procurar e encontra mentira, ao invés de viver na verdade. Saul fez isso. Foi a pitonisa para invocar um morto, sabendo
que na lei de Deus diz claramente: aquele que invocar um morto dentre o meu povo, seja morto, não terá parte comigo. Notem, há muitos Saúls nos dias de hoje, e nós temos que cuidar para não nos transformarmos em Saul também, porque a nós foi dado também a maior riqueza possível. Nós fomos ungidos para ser filhos e filhas de Deus. Como dizia, queridos irmãos e irmãs, não é possível para nós, com nossas próprias forças, sozinhos, alcançar este grau de santidade que nos pede o Senhor. Não é possível. Quem disser que é, está mentindo. Não é possível. Nós necessitamos da misericórdia diária do Senhor e do seu auxílio. E recebe este auxílio e essa misericórdia quem se aproxima do Senhor. O Senhor preparou um lugar só para nós junto a Ele. Não percamos esta unção que o Senhor nos deu. Não percamos esta graça de termos sido transformados de criaturas em filhos e filhas de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver de modo santo. Tomemos em nossas casas toda esta semana, recomendação do Padre. Leiamos de novo este capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Tomemos este capítulo 6 do Evangelho de São Lucas. Meditemos muitas vezes. E aqueles que estiverem abertos à graça de Deus vão ver que a sua vida ainda não é assim. Vão ver que ainda temos muito a caminhar. A jornada é longa e pesada, mas ela se torna curta e leve se a fizermos na companhia do Senhor. Que assim o Senhor nos alcance esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.